Graça e paz, povo de Deus, glória a Jesus. Às vezes eu fico pensando no que a Bíblia Sagrada diz. Ela recomenda a crescermos. Cresça, o apóstolo Pedro ele diz, cresça na graça e cresça no conhecimento, ou cresça na graça do conhecimento, ou cresça no conhecimento da graça. Mas sempre nos incentivando a crescer. O apóstolo Paulo ele teve experiências profundas com relação a isso, ao crescimento. Tanto é que ele chega a relatar: quando eu era criança, ou seja, eu não sou mais criança, agora eu cresci agora, eu me tornei uma pessoa adulta. E ele disse: e quando eu me tornei uma pessoa adulta, eu comecei a ter pensamentos diferentes. Uma criança ela tem um tipo de pensamento, mas quando a pessoa cresce, tem pensamentos, pensamentos adultos, pensamentos desenvolvidos, pensamentos diferentes. Ele escreve aos Efésios, lá no capítulo 4, quando ele fala lá das graças ministeriais. Então, o que é que Paulo está ensinando aqui para a igreja? Paulo está dizendo para a igreja que para que eles cresçam é preciso, é necessário, e isso foi feito pelo próprio Jesus, levantar pessoas também que já cresceram. Levantar pessoas também que já desenvolveram, levantar pessoas que tornaram-se adultas espirituais. Então o que acontece, querido? Vem o nosso pensamento, em mim vem o pensamento, creio que em você também. Vem o nosso pensamento. Imagina se eu sou cuidado por uma pessoa que é criança. Imagina, lá no livro de Isaías, lá no capítulo de número, acho que 5 parece, acho que Isaías 5, quando ele vai falar que o povo estava sendo guiado por criança, ou no capítulo 3, não lembro a referência, mas ele diz o seguinte, que o meu povo está sendo conduzido por criança. Ele diz: crianças estão na frente do meu povo. Então, quando uma criança está na frente, o que acontece? É isso aqui que Paulo diz quando ele escreve aos Efésios, capítulo 4, lá no versículo número 14, ele diz assim, para que não mais sejais, ou sejamos, ele se inclui, para que não mais sejamos como crianças, como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Então Paulo ele está dizendo aqui que Deus ele deu os ministérios à igreja. Você leu o contexto anterior, quando Cristo dá uns para, diz aqui o versículo 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Então ele deu isso aqui para a igreja, porque ele sabia que a igreja precisava. E quando a pessoa ela chega a esse entendimento do ministério em que Deus lhe chamou, é como se ela tivesse atingido um grau de crescimento, um grau de amadurecimento. Então ela amadureceu, e no seu amadurecimento ela não vai mais ser ser levada por qualquer vento de doutrina. E ele diz: por artimanha de homens, por artes de homens, por projetos humanos, senão não de forma alguma, porque aqueles que já amadureceram, eles vivem pelos projetos de Deus, eles desenvolveram, eles se chegaram mais a Deus, de uma maneira tal que tem uma revelação, que Deus traz sobre eles, libera sobre eles uma revelação, para quê? Para que possa cuidar de pessoas. Aí ele diz assim, para que as pessoas não sejam mais como o menino, cresçam também. Qual é o objetivo? É levar todos a uma unidade de perfeição, a uma unidade de perfeição, direcionar as pessoas para Cristo. Que coisa maravilhosa, não é? Ele diz, porque o menino ele é agitado, ele é levado. O menino ele não tem uma opinião própria. O que diz para ele aqui hoje ele acredita, o que diz amanhã ele acredita também, o que diz depois ele acredita, e a cada coisa que ele vai acreditando, ele vai desacreditando das suas bases, das coisas primeiras que aconteceu com ele. Por isso ele diz, não podemos ser mais como meninos. O apóstolo Paulo ele escreve lá, quando ele escreve para os Coríntios, lá no capítulo número 13, ele vai dizer o seguinte, que quando ele era menino, ele pensava como menino, ele agia como menino, a atitude dele era de menino. Ele disse, mas agora eu cresci, agora eu virei homem, eu cresci agora. Imagina uma criança, o próprio Deus questiona isso,
né? O próprio Deus questionando, diz: crianças, meninos, está na frente do meu povo, está na testa do meu povo. Então, se crianças está na frente do povo, não tem como, querido, esse povo ser levado de uma maneira bem consciente, adulta, né? Para um destino, para um objetivo. Por isso que precisamos crescer a cada dia. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, meu amigo, minha amiga, não tenha crescido. Talvez você esteja hoje fora de uma comunidade de fé, fora de uma igreja, fora de uma denominação, fora de um ministério, porque agiu como menino. Você estava recebendo um alimento, mas daí a pouco chegou alguém e te alimentou com outra palavra. E como menino você se deixou levar-se pelaquela palavra. Entendeu? Você foi agitado, ou seja, aquilo que você tinha como base, ela foi comprometida. Agitaram as bases da tua fé e você simplesmente se deixou ser levado. Você seguia aquele pensamento, você seguia aquela doutrina, você seguia aqueles ensinamentos, você estava firmado em uma base, mas alguém chegou e lançou, ou seja, dinamitou as bases da tua fé. Aonde você estava, e hoje, aonde é que você está? Porque você deixou ser levado. Daí a pouco, para onde você foi, você começou a ouvir outras pessoas também, né, trazendo outras bases, outras direções para você, e você já saiu do outro lugar também. E daí a pouco, nesse outro lugar que você já está recebendo também. Tu entendeu? Então você vai perdendo as suas bases de fé. Pensa nisso, cresça, não seja mais criança, mas cresça em Deus. Deus te abençoe.